Na Independente, Esportes em Desfile. Agora 2h08, 15 graus 8 décimos a temperatura. Estamos de volta aqui no Esportes em Desfile para a Pomedil. Se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz a Pomedil, em Lajeado BR-386, quilômetro 347, Telepeças 3726-8040. Rock Tratores, tratores seminovos, pequenos, médios e grandes, de todas as marcas. RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta, em Lajeado. Telefone 37480597. Assine agora a NET e acompanhe as emoções do futebol 2012. Ligue 10.621, NET, o mundo é dos NETs. Lojas Prata, sua vida nos inspira. Quem pesquisa, compra na Prata. Lojas Prata, a melhor compra. A partir de agora também pela TV Informativo. O programa vai pro ar hoje à noite às 6h30 da tarde, com reprise sempre a 1h da tarde no canal 20 da NET ou pelo site tvinformativo.com.br. Lajadense vai apresentar o seu novo treinador hoje às 6h da tarde no estádio Alve Azul. Já está enlajado o Flávio Campos, Chassi Preto? Acho que não, porque senão... é que à tarde também tem jogo, né, Moisés? Tem um jogo do Juvenil hoje contra o Juventude, às 13h30. E talvez, por isso, essa apresentação ela passou para as 18h, após o jogo da meninada. O que é certo, né? Pelo segundo turno do campeonato estadual. Junto com o Flávio Campos, vai também ser apresentado hoje o Mário Tilico, que é o auxiliar. O preparador físico não vai estar na apresentação. E me parece também que o treinador de goleiros também não. Mas eles já estão acertados com a direção. E aí, a partir de hoje, talvez já amanhã, eu acho que até o final de semana já tem aí alguns anúncios, né, Moisés? De jogadores contratados e que vão fazer parte do plantel do ano que vem. O Renan Oliveira está contratado, já sei? O Renan Oliveira está contratado. Oficialmente não foi anunciado pela direção, mas está acertado. É o segundo reforço do Lajadense. Mineiro foi o primeiro e agora o Renan Oliveira o segundo. É meio campista, 21 anos, foi da base do Flamengo, 3 anos no Catar, está voltando ao Brasil e é forte, bate com a perna direita, tem uma batida forte na bola. É jovem, né? 21 anos. O Lajadense, pelo que a gente teve até agora, falou em 2 nomes e os 2 foram contratados, né, José? Tá sendo pouca especulação. Eu ontem recebi aí um torpedo, uma mensagem de um, não sei se torcedor do Lajadense, ou eu até acredito que seja, e não entendendo por que o Lajadense estava com tanto medo de anunciar. Não é que eu não sei, eu não quero responder pelo Lajadense. Eu acho que esse cidadão deve se dirigir ao clube, ao presidente, ao diretor de futebol. Eu acho que o Lajadense não está anunciando. Ele anunciou o Antônio Piccoli, Moisés. O Antônio Piccoli veio a Lajeado, foi apresentado, deu entrevista e o cara foi embora. Então, tu tem que ter uma coisa mais de jogadores. Tu tem que ter o contrato, um pré-contrato assinado. Como é que tu vai anunciar fulano, beltrano? Se não tiver no papel, aparece os outros clubes, né? Então, todo mundo se mete no meio para atrapalhar o negócio. Se estiver no papel, aparece também, leva já sempre. Eu tenho mais ou menos isso, né? E aí o próprio cidadão lá até colocou de que, aí citou o meu nome, que a gente não tá entrando não tá dizendo as coisas porque tá na bruxaria com a direção do Lajadense. Olha, o torcedor tem direito de pensar o que ele bem entender. E nós aqui estamos divulgando aquilo que nós entendemos que é concreto. Trabalhar em cima de especulação é uma barbada. Eu vou especular. Eu disse no dia tal que ia ser contratado um lateral direito. Falei em 30 nomes. Claro, aí foi um dos 30 foi contratado. Acertei. Né? É fácil acertar. Vai contratar. Aí tu dá lá um monte de nomes. Principalmente quando é técnico. Tu cita 5 nomes de treinadores. Viu? Acertei. Claro. Não tem como errar. Tu deu todos os nomes de treinadores. O Grêmio hoje vai ganhar, vai perder ou vai empatar. Por exemplo, no Internacional, ninguém acertou o Fernandão, quando o Dorival foi embora. Ninguém acertou. Que se tivesse deixado, porque se fosse contratar um treinador, porque o Fernandão nunca foi treinador, se ele tivesse num determinado
tempo aí treinado, alguém diz, olha, o Fernandão já teve essa experiência em algum lugar. Não, ele não teve nenhuma. Então todo mundo, ninguém deu o nome do Fernandão. E como a gente já está há 40 anos nessa cachaça aí, mas de repente se fica aí dizendo, trabalhando mais em cima da realidade do que da especulação, é estar encoxado com alguém, eu aceito, eu topo o rótulo aí sem problema nenhum e assino embaixo. Então tá, deixa eu só falar que o Kleber vai retornar ao Internacional já no próximo fim de semana, o lateral esquerdo, né? A gente não sabe se ele começa a partida, mas ele fica à disposição do técnico Fernandão. Ainda sobre o Inter, o zagueiro Juan, retornou aos treinos hoje pela manhã e se lesionou, entorce no tornozelo direito. Mas o que é? O jogador volta a treinar somente na próxima semana, ele volta aos treinamentos na próxima semana, com o restante do grupo. Hoje pela manhã, colocou as chuteiras, foi pro treino, teve uma dividida e daí torceu o tornozelo direito. Pois é uma situação complicada, né? O custo-benefício por enquanto, Moisés, olha... Foi um ponto até agora, né? Será que ele foi contratado pro lugar do Sorondo, hein? Pelo menos por enquanto tá fazendo a mesma função. Tá ocupando o lugar dele, né? Ele teve um momento em que estava se recuperando, né, e se recondicionando fisicamente, e daí ele voltou a jogar, jogou algumas partidas, se lesionou, e agora volta a treinar e se lesiona de novo. Eu ainda prefiro dar um pouco mais de tempo aí para saber o que ele pode fazer até o final da temporada, só que a temporada está quase no fim. Eu te diria que nada, mas... Está quase no fim a temporada. Eu te diria que nada, porque agora é o quê? Um mês e pouco e termina tudo? Mais um pouquinho, né? Então... E aí tu tem que pegar um condicionamento. Aqueles jogadores que na verdade não estavam atuando, né, Moisés? E aí fica... O camarada se preparar sozinho é uma coisa, se preparar em grupo é outra. Esse ano ele jogou lá na Itália, eu acho que ele havia jogado somente 4 partidas. Né? E tu dar voltinha no Parque dos Diques é uma coisa, e tu te botar numa caixa de areia com mais 25 juntos é outra bem diferente. Eu tô me cuidando, eu tô lá no Parque dos Diques todas as tardes, fazendo o quê? Troteando. E aí quando tu chega na hora do pega, tu não tá legal, não. Mas eu vou ficar ainda com aquela. Eu vou ficar numa de São Tomé. Como eu falei há pouco, eu gosto de trabalhar em cima de uma realidade. O médico do Internacional é que disse, ele não tá legal antes de ser contratado. Vou ficar com essa opinião ainda do médico que deu a informação. O Chaba nos deu um detalhe há pouquinho que o Luciano Davi deve continuar como dirigente de futebol do Internacional no ano que vem. Isso aí é praticamente certo. Não haverão mudanças nesse sentido. O que pode acontecer é o Internacional contratar o Ximenes, que é o diretor executivo de futebol nesse momento do Coritiba. Que faria a função que o Fernandão estava executando. Isso. Mas o Luciano Davi será o homem do futebol no ano que vem. O que pode mudar é o presidente, né? Mas não é a tendência, né? Não é a tendência. A tendência é de que Giovanni Luigi continua como presidente do Internacional. Eu acho que ele até pode ser uma questão de consenso, hein? A permanência do dirigente, o Luciano Davi, né? Mas ela depende da tabela do Campeonato Brasileiro. Por enquanto ele ainda não tem a permanência garantida, porque o Inter hoje não está na tabela, não está onde... pelo menos tu tem que estar no mínimo, que é a Libertadores. Se tu não estiver ali na Libertadores, se tu estiver abaixo, qualquer outra posição, eles vão te questionar. Aí... O Inter só nesse ano foram 3 homens de futebol diferentes, né? É uma coisa que não é indicação, é cargo de confiança, né? É mais ou menos isso, né? Isso aí. Então, mas mesmo assim, eles vão... Os bruxos também, eles se atrapalham um pouco, às vezes, na comunicação. E o torcedor, ele quer saber de resultados, né? E não adianta nada. Não tiver resultado... mas não sei, tem que andar, coisa tem que fluir. Então eu acho que para permanecer nesse cargo, a tabela ela é extremamente importante. Por enquanto eu acho que ele não pode afirmar isso, ele não está garantido, minha opinião. São 3 ou 2, Felipe?
Acho que nos 2 últimos anos foram 3, né? Começou com o Sigma, Fernandão e agora o Luciano Davina. Mas antes do Luciano Davi, o Afatato teve um período. Então são 3 nessa temporada, né? O Orlando tá falando aqui que a direção do Lajadense deveria fazer igual a direção do São Luís de Juí, trazer jogadores nordestinos ou do norte do Brasil. Um abraço aqui para o Orlando, que está interagindo, está participando com a gente. Um outro detalhe aqui, o Marcelo Moreno foi convocado pela seleção boliviana. E aí é um problema pro Grêmio. E grave, vai desfalcar o Grêmio em 3 oportunidades no Campeonato Brasileiro. Dia 11 de outubro, o Sport, dia 14, Botafogo e dia 17 contra o Fluminense. Esse do dia 17 não é tão importante, né? É só contra o líder do campeonato. Isso. Contra o Fluminense, né? Quando o Fluminense talvez dê tempo dele retornar, né? Que o jogo com a seleção da Bolívia é dia 15, né? Isso. É muito difícil, né? Mas aí o Grêmio não tem peça de reposição, né? Eu acho que a tendência é que, se eles tiverem condições, é de que atue dia 17 contra o Fluminense, né? Aí acho que daqui a pouco vai até pro sacrifício, vai ser aquela troca automática, o André Lima, né? Só que eu acho o Bertolli tá de volta no final de semana já, né? O Marcelo Moreno é uma convocação que a gente entende sempre. Sempre. Eliminatórias. Eliminatórias, né? Mas tá em jogo a Copa do Mundo. Por mais que a Bolívia não vá chegar lá, mas ela tem que tentar. E ela precisa, para conseguir isso, levar os melhores. E o Marcelo Moreno hoje é o melhor jogador da Bolívia. O que a gente custa entender é que, às vezes, em alguns amistosos que não valem absolutamente nada, não tem validade nenhuma, jogadores importantes são retirados dos clubes que estão jogando o Campeonato Brasileiro ou qualquer que seja a competição. A seleção brasileira fez isso, né, Matheus? Direto, né? E vai fazer de novo. Tem um amistoso com o Iraque daqui a uns dias. Importante para definir quem é que serão os convocados para a Copa do Mundo, né? Vamos combinar isso aí, não dá para tirar o... E o Damião deve ir e pode desfocar o Inter em 2 partidas. Entre elas o Atlético Mineiro. Brincadeira. Não, e vai, né? Vai. O Damião será convocado. Vai. E nessa situação deve estar, aí do Moreno, deve estar o Guinha Azul, Forlan. Com as suas seleções, né? O Forlan com certeza, né? O Guinha Azul, mas eu acho que o Guinha Azul até tá jogando como titular, né? O Inter vai ter prejuízo triplo até, duplo em eliminatória e depois com esse amistoso da seleção brasileira aí. Moçada, o jogo do Grêmio hoje à noite contra o Barcelona de Guayaquil, o Elano pode não jogar. Será terrível, né, Moisés? Será terrível, porque a gente já vem colocando aqui, né, de que o Grêmio já não é veloz com o Elano e com o Zé Roberto, mas ele tem muito mais qualidade, né? Agora você imagina tirar o Zé Roberto, que já está certo fora, e o Elano não ir pro jogo. Aí volta aquele Grêmio do primeiro semestre. Marquinhos e Marco Antônio. O que tem em relação ao jogo é o seguinte, eu te diria que se os jogadores eles estão nessa questão o Zé Roberto saiu lesionado, né, Moisés? O Pará está fora pelo vermelho. O Gilberto Silva sequência de jogos e aí deu um probleminha também. O Elan está na mesma situação, né? Sim. Então esses jogadores a gente já sabe que tem esse tipo de problema aí na sequência de jogos. Vai voltar aquela coisa do um time limitado. Só que hoje, no jogo de hoje, dos últimos jogos, o torcedor do Grêmio hoje... Ele tá lightzinho. Tá light, por quê? Porque não é jogo decisivo, né, Moisés? Todos os últimos... Começou o segundo turno, foi só jogo decisivo no Campeonato Brasileiro. E hoje não, hoje é um jogo que ele começa a dar dor de cabeça dependendo do placar, né? Pode ser decisivo, né, Jacir? Dependendo do placar, pode dar dor de cabeça. Acredito que não será, mas por enquanto o torcedor ainda está voltado com tudo para o Campeonato Brasileiro e acha que tem que poupar jogadores para jogar o Campeonato Brasileiro. Só que depois ali adiante vai ser aquela coisa. O Grêmio já perdeu uma passada na Copa do Brasil, né? Poderia já, era uma oportunidade. E aí só que chance de título nesse momento o Grêmio tem na Sul-Americana, né? Não, tudo bem, mas é isso. Só que o torcedor ele faz um cálculo de que é melhor a vaga em termos de Libertadores pelo Campeonato Brasileiro do que pela Sul-Americana. É uma coisa meio maluca, mas é assim que funciona. A importância da competição, a dificuldade, coisa parecida. E o Luxemburgo tá vendo o que pode fazer aí, porque com o Léo Gago e com o Marquinhos, olha... ou o Marco Antônio Marquinhos.
Vai ser o torneio do boi, né? E na zaga joga o Wilson, né? Vai ser marcação. Naldo. Ó, a informação do meio-dia era Wilson.